Yeshua afirmou que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Isso pode ser base para afirmarmos que os anjos não têm sexualidade. Há muitos teólogos que afirmam que Yeshua nunca disse que os anjos não têm sexo, mas somente afirmam que eles não se dão em casamento, como se fosse possível separar essas duas coisas no dar-se em casamento, esse termo, na cultura judaica. É impossível separar dar-se em casamento e não ter sexualidade. O judeu, ele se dá em casamento para justamente ter uma sexualidade ativa e ter, assim, posteridade e muitos filhos, porque isso é uma grande bênção. Quando se usa o termo dar-se em casamento, anote isso, dar-se em casamento, temos que ver pelo menos 3 palavras, o shidurim, o erusim e o nesuim. E nós precisamos ver isso porque há muita gente que está se confundindo. Vou anotar essas 3 palavras. Primeiro vou transliterar, shidurim, 2, erusim. E por último, 3, nesuim. Nesuim. O que isso tem a ver? Isso aqui, queridos, é dar-se em casamento, certo? Então, quando alguém diz dar-se em casamento, está falando pelo menos do shidurim, essa palavra que significa encontro, quando os pais se juntam para que o noivo e a noiva, né, se conhecessem, primeiro encontro. Isso aqui tem uma simbologia, eu já gravei um vídeo sobre isso, procure lá, qualquer coisa manda para mim uma mensagem no WhatsApp e eu te envio o link dessa ministração, muito preciosa. O erusim já seria o noivado, desposar-se, noivado, e aqui se assinava uma ketubá. O que significa ketubá? Era um contrato, literalmente, onde os noivos se comprometiam a ser fiéis e para até chegar no nesuim, que seria a data da boda. Então, esse intervalo era necessário, onde haveria comprometimento e aliança. Lembra de Maria? Foi nesse período que ela engravidou do Espírito Santo. E quem não cumpria esse compromisso, ao dar-se em casamento, com certeza, morria apedrejado. Onde nessa ketubá, essa ketubá era a esposa, era um contrato, o noivo dizia, ela tem que vigiar e zelar para que quando eu volte a encontre virgem, porque eu vou tirar a virgindade dela. Meu Deus! E logicamente o noivo se preparava para voltar, e normalmente era surpresivamente quando acontecia o nesuim. Há muitas histórias sobre isso. Então, dar-se em casamento está ligado diretamente à sexualidade. Então, por favor, eu encontrei um podcast chamado Inteligência Limitada e ali tem um pastor renomado que falou categoricamente, entre muitos teólogos que eu já ouvi, falando que Yeshua não disse que os anjos não têm sexo. Agora, imagina a ideia dos anjos com sexualidade. Se tem sexualidade, ele tem órgão sexual. E se pressupõe que haverá anja e anjo também. Porque se anjo tem sexualidade, meu Deus, deve ter anja mulher e vai ter anjo macho. Agora, imagina só a cena celestial com anjos com genitália. Meu Deus do céu, é uma coisa que só a graça do Eterno. O grande problema em tudo isso aqui, eu preciso, porque alguém pode me falar, para que falar desse assunto? Nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque é necessário indagar, esquadrinhar as Escrituras, mas quando alguém extrapola, quando alguém começa a quebrar limites daquilo que é a revelação, ela começa a imaginar, a conjecturar e ao mesmo tempo a viajar, vamos falar assim, numa fantasia teológica, e a mente humana é muito fértil para isso, e aí começam o que Paulo diz, cuidado com as fábulas, cuidado com as fábulas, e há muita gente se embasando em fábulas e não está exaltando a sã doutrina. Eu poderia estar falando outro tema, mas eu acho necessário, porque há muita gente que se apega a essas fábulas. E como o povo gosta de coisa mitológica, coisa mística, coisas que são abstratas e oscuras, e as conjecturas, e se houver alguém com mestria na conjectura, pronto, essa pessoa vai ganhar ibope, vai inventar coisas que a sã doutrina não vai comprovar. E aí não é área nossa, queridos. Nós
temos coisas reveladas para nós. As ocultas são de Deus e a gente nunca vai entender, tá bom? Mas eu quero somente apresentar algumas ideias para que você entenda isso e não se confunda, porque assim vão surgir muitas ideias, muitas informações extra-bíblicas e nós temos muitas heresias, às vezes, estabelecidas, vamos falar, estruturadas dentro da igreja no geral, sendo que não podem, às vezes, ter afirmação, confirmação na sã doutrina, tá bom? Então, vamos lá. Então, como falar que um anjo não se dá em casamento? É porque realmente ele não pode ter relações sexuais. Vai ter anjo e anja? Não temos base para isso. Agora, se houver anjo e anja, porque a sexualidade, no mínimo eles vão se reproduzir. Se não se casam, então o que está acontecendo? Está vendo reprodução de anjo? E a Bíblia afirma categoricamente que os anjos são criaturas, são espíritos criados de uma vez só. Nunca você vai ver o ato da bênção da multiplicação para anjos, nunca, mas sim para o homem. Para ele se multiplicar, isso inclusive foi uma ordenança ali no Éden. Agora, anjos tendo sexualidade para quê? A não ser para se multiplicar, para ter alegria, para ter prazer? Não vejo isso como uma realidade celestial. Porque há uma turma, como sempre digo, há uma turma que quer tornar terreno aquilo que é celestial. Querem ficar aqui na terra, querem reformar a terra. Vou falar novamente, querem trazer e fazer com que a cidade santa faça uma grande baliza aqui na terra, sendo que em nenhum lugar diz que a cidade santa descerá ao planeta Terra. Nunca você vai ver isso. Você vai ver que a cidade descerá numa dimensão celestial, ela descerá, sim. E nós estaremos também numa dimensão celestial. Embora haverá um período na Terra chamado milênio. Aí é outro assunto, tá bom? Então, preciso que você entenda que há coisas tão maléficas querendo carnalizar e tornar terrena coisas que são preciosas, são celestiais e são na dimensão espiritual. Anjo é espírito. Anjo é espírito. Agora, como eu falei no estudo anterior, um anjo ele pode se materializar. Claro que sim, ele pode se materializar sob o comando do próprio Eterno. E anjos atuaram aqui, comeram aqui. Você pode hospedar um anjo, como dizem em Hebreus. Porém, em nenhum lugar diz que um anjo possuiu sexualmente uma mulher. Não existe isso, tá bom? Saiba que mitologia pagã, aí nós vamos. Mitologia pagã. A mitologia pagã ensina, desde o passado, antes da cultura grega ou romana, ou greco-romana, já existia a ideia de que deuses desciam para se relacionar sexualmente com seres humanos. E aí surge o semideus e toda aquela mitologia. E tem gente que parece que está acreditando nisso. E aí eu pergunto, você vai optar por receber informação epígrafes, que são dados que não foram reconhecidos pela canonicidade judaica? Por exemplo, há muitos que me falam assim, Natanael, mas está escrito o livro de Enoque. Beleza. E o livro de Enoque, quando é que os judeus o canonizaram? A Tanakh se compõe da Torá, Neviim e Ketuvim, de Gênesis até Malaquias, e acabou. Esse é o Tanakh, pronto. E a Tanakh só tem as escritas sagradas segundo a canonicidade judaica. Inclusive, preste atenção, você que faz parte da igreja romana. A igreja romana, a igreja de Roma, que se diz apostólica, que não tem apóstolo, mas tem papa, essa igreja adotou 7 livros, Macabeus, Judite, Sabedoria, que não são canonizados pelo cânon judaico. Procure na Tanakh. Pegue uma Tanakh de um judeu e veja se esses livros apócrifos, que são 7, estão na canonicidade judaica. Não estão, tá bom? Quando alguém me diz, mas em Judas está escrito... ele pronuncia, ele cita o livro de Enoque. Verdade. E não é somente um livro que é citado nas Sagradas Escrituras. Temos muito, eu posso te mandar uma lista.
temos aí uma lista. Se você quer conhecer essa lista, não vou falar agora aqui muita coisa, mande uma mensagem para mim. Se você não tem meu WhatsApp, anota aqui, 13 991 8261 11. Tem uma lista de livros que são pronunciados, estão nomeados, mas não são canônicos. Não são canônicos. Crônicas de Jeú, Crônicas de Natan, está escrito na Bíblia, está escrito aqui. Mas isso não dá o direito a canonizá-los. Por quê? Porque o cânon sempre trabalhou, cânon, para quem não sabe, cané é a vara de medir, de avaliar, e houve sempre gente santa, erudita para trabalhar com isso, para deixar de fora livros que comprometem a sã doutrina. E aí alguém me diz, então é uma manipulação, o compêndio de livros da Bíblia é uma grande manipulação. Então, ou você é cristão e tem fé para acreditar na palavra de Gênesis e Apocalipse, ou você não é. Ou você crê que é uma revelação estabelecida de Gênesis até Apocalipse, ou você não faz parte desse contexto. Agora, não se confunda como cristão. Não se confunda como cristão. Não comece a inventar coisas que fazem parte de mitologia de povos pagãos, porque o próprio Paulo combateu as fábulas pagãs. Agora alguns falam, mas tem judeus que falam do livro de Enoque, há historiadores que falam, sim, falam, é verdade. O livro de Enoque é citado por vários teólogos e historiadores e também judeus. Agora, preste atenção, isso não dá autoridade para canonizá-lo e tê-lo como um livro de revelação santa, revelação divina, não dá. Não dá. E se eu citar livros aqui, você talvez fique espantado de tanto livro que falam de tanta coisa, como vão surgir heresias. Por exemplo, o livro de Mórmon, né? Você vai ver todos escritos acrescentados ou reconhecidos, entre tantas outras seitas que estão acrescentando coisas para trazer à luz algo que às vezes não foi revelado para nós. Não foi. Então, tome cuidado com isso, porque pode haver fábulas de engano e aí você vai começar a entrar em parafuso, como eu já vejo muita gente hoje, gente defendendo essas teorias, mas eles falam, pastores, pode procurar em debate na internet, e eles falam, eles guerreiam, e eles afirmam, e eu digo, isso traz o quê para a estrutura da nossa fé? Isso traz o que de benefício para a ortodoxia doutrinária da nossa fé? Traz o quê? Qual é o acrescentamento? Nada. Então, jogue fora, por favor. Tá bom? Agora, preste atenção. Vamos falar de alguns argumentos. Se você me acompanhar, eu vou falar com você agora aqui de alguns argumentos que nós podemos ter para não acreditarmos que anjos, de fato, não têm sexualidade e nunca entenderão o que é dar-se em casamento com base nisso aqui. Não vou entrar nesse assunto, porque já tem um vídeo gravado. Se você quer, vou te mando o link. Enfim, posso estar te falando passo a passo do termo dar-se em casamento, dar-se, aí tem que ter sexualidade, porque se um judeu se casa, é para ter muito filho. Meu pai teve muitos filhos, teve 16 filhos, não perdeu tempo mesmo, não perdeu tempo. E hoje, nós que somos filhos, somos todos ministros do Senhor, pastores, as mulheres são esposas de pastores e ministram e fazem a obra dos para a glória de Deus. Então, isso faz parte do contexto de alguém que tem a bênção segundo as Sagradas Escrituras, segundo a cultura judaico-cristã, tá bom? Então não posso separar sexualidade com casamento ou dar-se em casamento, não posso separar. Esse é o primeiro ponto que eu preciso tratar. Segundo ponto é a questão do termo Benei HaElohim. Está escrito aqui, Benei HaElohim, Benei em hebraico da direita para a esquerda, Benei HaElohim, que é traduzido como filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, certo? E os Benei HaElohim é atribuído, muitos dizem, não, segundo Gênesis capítulo 6, diz que os filhos de Deus, os Benei HaElohim, olharam para os filhos dos homens, as filhas dos homens, que eram bonitas, eram formosas, e se relacionaram com elas, tá? E aí surgiram os Nefilim, gigantes. Muito bem, pode ser legal. Mas eu te digo, quem disse que o termo Benei HaElohim somente é para anjos? Porque em Jó, eu concordo, que em Jó capítulo 1 se apresentam os anjos como filhos de Deus. Na criação, os filhos de Deus rejubilavam, eu concordo. Mas esse termo não é somente usado para os anjos,
também é usado também para o povo de Israel. Leia lá em Êxodo 4, 22, está escrito claramente que Israel é como um filho, ou seja, Israel e toda a sua geração são como filho de Deus, entre outras passagens. Oséias 11:1, leia lá, Oséias 11:1. Israel é apresentado como filho e toda a geração como filhos de Deus. Sempre os judeus foram apresentados como filhos e o Eterno como um pai. Então também Israel é apresentado como filho de Deus. Também a descendência real de Judá. Há uma promessa no segundo livro de Samuel 7, 12 ao 14. Leia lá, segundo Samuel 7, 12 ao 14. O Senhor promete para Davi, né, que essa descendência de reinado, porque Davi é o primeiro da descendência real. Presta atenção, desde, temos aí 7 anos, vai descendo a geração, porque vem uma nova geração santa, e dessa geração vem Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e esse Shem, em hebraico que é Sem, a descendência semítica, daí vem Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó vem Judá, de Jehudá vem Davi, e ali está a linhagem real. Essa linhagem real, o Eterno diz, ela será como filho para mim, são filhos, porque aí, quem não sabe, ali está o sacerdócio de Melquisedeque, que é diferente do sacerdócio de Levi. Levi é outra tribo, Jesus não era levita, Jesus era de Jehudá. Então, o que acontece? Nós temos aqui outro termo também, esse mesmo termo usado também para outro grupo, que seria os descendentes da realeza, em 2 Samuel 7, 12 ao 14. E em João, agora na Brit Hadashah, que seríamos a nova aliança, todos nós que recebemos a Cristo e todos quanto receberam, vamos falar em hebraico, serão chamados de Benei Elohim. Eu sou um filho de Deus, você se recebeu a Cristo, você é um Benei Elohim. Então, olha quanta gente é chamada aqui de Benei Elohim. Os brasileiros são sul-americanos? Sim, os brasileiros são sul-americanos. Mas é só os brasileiros? Não, esse termo sul-americano é para todos que moram na América do Sul. Colombianos, equatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos como eu, argentinos, nossos vizinhos, enfim, todos são diferentes países, grupos, mas todos são sul-americanos. Então, o Benei Elohim é para vários grupos. Então, não me venham com a história de que os Benei Elohim somente seriam anjos, tá bom? Então, nós podemos tirar essa ideia. Outra coisa em relação a Gênesis capítulo 6, quando diz que os Benei Elohim se relacionaram com as filhas dos homens, muita gente fala assim, mas lá está escrito Benei Adam, ou seja, os filhos de Adão. Não fala filhos de Adão. Você que não sabe hebraico, não fale uma besteira dessa, porque a palavra Adão significa o homem ou a pessoa. Então, ele diz filho dos homens. Não diz filhos de Adão, filhos dos homens, tá bom? Então, não posso aceitar essas manipulações, porque no hebraico ele está falando filha dos homens. Porque ali vemos, em todo o contexto, leia, por favor, de Gênesis 4, Gênesis 5, você vai ver genealogia. Você pode ver a descendência de Caim e a descendência de Abel. E há muitas características lindas da descendência de Sete, de Adão com Sete, e a descendência de Caim. O mais lindo é que ele pronuncia, o escritor, que é Moshe, está pronunciando o nome de cada um e os anos que viveu. A descendência de Caim não é considerada pelos anos que viveu. Sabia disso? Por isso eles são considerados filhos dos homens, que são pessoas que não tinham a comunicação sobrenatural. Não sei se você entende, mas em todo esse contexto judaico, contabilizar anos de vida é estar de acordo com a paternidade do Eterno. Pode ver na genealogia. Em toda a genealogia de Adão, no capítulo 5, está falando todos os anos que eles viveram. E Adão viveu tantos anos e gerou fulano, e fulano gerou ciclano e viveu tantos anos. Agora, na genealogia de Caim, não aparece a contabilização de anos. Então, aí vemos uma genealogia que não é contabilizada porque é carnal. Inclusive, eu também tenho um vídeo, procure na internet, onde eu falo que quando você está carnal, humano, né, como filho de homem qualquer,
Deus não contabiliza teus dias. Agora, quando você está na presença de Deus, Deus contabiliza teus dias. E há provas muito fortes para falar sobre isso. Então, temos duas genealogias. Uma carnal, que não é contabilizada em anos, pode ver na genealogia. Vai falando, fulano, ciclano gerou, mas não fala contabilização de ano. Só que a geração de Abel, por 7, vem descendo, anos, até chegar em Noé, e fala os anos que eles viveram. Porque aí que está o mistério que muita gente não entende, o porquê fala filhos de Deus e filhos do homem. Uma geração espiritual, uma geração carnal. Porque o contexto está falando de geração. E aí entra no capítulo 6, os filhos de Deus, que seria a descendência santa de Sete, embora havia gente que pecava também, olhou para a descendência carnal, porque Deus nunca permitiu que a sua descendência espiritual se misturasse com povos malignos, com povos pecadores. Estão entendendo? E aí, logicamente, começa a falar sobre os filhos de Deus que se relacionaram e tiveram filhas. E aqui fala claramente. Olha como o contexto está falando só de homens com homens, gerações de homens espirituais com geração de homens carnais. Não tem anjo na história. Não tem anjo. Aqui não está falando os malachim desceram, não. Aqui diz Benei Elohim. Então, diz assim, no versículo 2, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais se agradaram. Então disse o Senhor, olha o que o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre nos homens, certo? Se ele falasse, não me agrada, o meu espírito não vai agir entre os homens e os anjos, porque estão fazendo bagunça, não. Entre os homens não me agrado mais. Ainda dá uma sentença e diz assim, os seus dias serão 120 anos, porque ele morava muitos anos, você pode ver na genealogia até Matusalém, o que viveu mais, 969 anos, e ele aqui, pela maldade dos homens, das gerações, da mistureba que fizeram, ele diz, não quero mais que eles vivam e vão somente viver 120 anos. E aí ele fala, logicamente havia gigantes, já vou falar dos gigantes do Nefilim, segura aí. E diz aqui, e esses nasceram filhos valentes dessa mistura, e o Senhor fala aqui novamente de homem, não mistura anjo na história, não tem malachim, malachim é anjo. Benei Elohim está se referindo a homens, como já falei, que pode ser usado para vários grupos esse termo, filhos de Deus. Viu o Senhor, vê no 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem que se havia multiplicado, a maldade dos homens havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pronto, aí começa a maldade e aí começa a resolução para Deus acabar com toda essa raça. Todo mundo, e só ficou quem? Um descendente de Sete, que é Noah, que é Noé, e seus filhos, Shem, Cam e Yafet. E desses três começa a descendência novamente na terra, logicamente com sua esposa, e cada um com suas esposas, os filhos com suas esposas. 8 pessoas. E aí recomeça tudo. Então a pergunta é, vamos lá, vamos supor que serão anjos, malachim, que desceram, deixaram sua condição humana, celestial, perdão, e se tornaram, já que eles têm sexo, né, porque alguém está argumentando que anjo tem órgão sexual lá na glória, isso aí realmente ficou difícil. Ficou difícil. Não esqueça de uma coisa, que quando Yeshua afirmou em Mateus 22:30, também tem em Marcos 12, em Lucas 20, que os anjos não se dão em casamento, é porque os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, quiseram colocar Jesus numa empreitada ruim aí, e eles perguntaram, se um cidadão, né, que uma mulher que se casou com ela e ela não gerou filho, ele morreu e foi passando, porque a lei, né, da viuvez fazia com que o irmão, se esse falecia, o irmão devia dar continuidade ao casamento. Se ele falecia, o outro irmão, você pode ver isso na própria história de Judá. Você pode ver que os filhos de Judá morreram e não geraram filhos. E o próprio Judá teve que fazer toda aquela bagunça que você sabe que aconteceu com Judá e Tamar. Então essa era uma lei. Se ela passou por 7 maridos e não teve filhos, tá? Foi passando. Lá na glória, quem vai possuir essa mulher? Quem vai tê-la? Aí não é tê-la para abraçá-la e beijá-la, não. Ele está dizendo quem vai ser o marido, quem vai se deitar com ela, quem vai ter sexo com ela no céu. Vocês são loucos, vocês não entendem as escrituras.
Você não sabe que no céu não se casarão nem se darão em casamento, ou seja, nós humanos lá na glória seremos como os anjos assexuados e lá na glória não vão reconhecer a Maria, minha esposa. Como falei outro dia no vídeo, eu não vou falar, Maria, lembra quando a gente estava na lua de mel? Não pensa nisso. Pelo amor de Deus, não será terreno, não será carnal para interpretar coisas espirituais. Pelo amor de Deus, isso é algo óbvio, tá bom, queridos? Então, podemos descartar pelo menos essas ideias com base nas informações que eu estou passando aqui, tá bom? Então, temos aí claramente que agora, nessa nova geração, agora, depois do dilúvio, morre todo mundo. Agora, havendo um dilúvio, eu pergunto para você, outra teoria. Se havia gigantes, porque anjos desceram antes do dilúvio e coabitaram com essas mulheres, os malachim, embora não apareça essa palavra, vamos aceitar que seja uma verdade isso, tiveram relações e havia gigantes antes do dilúvio. Como é que pode haver gigantes depois do dilúvio? Então, os malachim, os ditos anjos, continuam se rebelando e continuam descendo. E eu vou lhe falar, tem teólogo que afirma que os seres humanos têm híbridos no meio nosso, há híbridos. Agora, onde temos base bíblica para isso? Eles falam que são os nefilins que estão aqui no nosso meio até hoje e anjos continuam se rebelando. Querido, isso não procede da sã doutrina. Não temos base para isso. Tá bom? Isso é informação essa bíblica que vai te confundir. E se muitos falam em Nefilim, por que não falar dos Anaquins? Por que não falar dos Emins? Por que não falar dos Refaim? Ninguém fala sobre eles. Gigantes. O próprio Davi enfrentou gigantes. Matou o Golias, mas havia mais. Você sabe disso. Então o que aconteceu depois do dilúvio? Os anjos continuam descendo para coabitar com mulheres? Eu tenho enfrentado teólogos que ficam bravos quando eu confronto com eles. E eu digo, qual seria o motivo para descer lá da glória? Para ver o quê? Não, a formosura das mulheres. E eu pergunto, então toma cuidado. Eu pergunto, sua esposa é formosa, é linda? Eles falam, sim, então toma cuidado com tua esposa. Porque de repente o anjo vai descer aí, tu gostou da tua esposa, você está frito, não reclama. Se você crê nessa teoria, não reclama se aparecer um gigante na tua casa depois. Pelo amor de Deus. Isso é algo que, não sei se eu dou risada ou se eu choro. Mas muita gente fala, eu falo assim, você crê nisso? Você afirma, você toma posse dessa doutrina que anjos continuam descendo por causa da formosura da mulher? Então, tome cuidado com a sua esposa. Eu não creio nessas teorias, então estou tranquilo, estou em Cristo, Jesus e estou na doutrina. Então, não temos como afirmar que depois do dilúvio, anjos continuam descendo e continuam criando híbridos. Mitologia pagã antiga, confirmada na Grécia, confirmada em Roma e continua se alastrando. Que judeus escreveram certas coisas. Você sabia que tem escritos tão diabólicos escritos por judeus? Os judeus estão tão picotados igual os crentes. Por isso eu sou contra o denominacionalismo. Batista, metodista, wesleyano, presbiteriano, assembleano. Aí piorou, meu irmão. Toda essa divisão e todos esses tipos de pacotes doutrinários onde estão subdividindo e brigando, se digladiando uns com os outros, está fazendo com que muita gente tenha ânsia. Olha para mim, se você é religioso denominacionalista, porque todo dia eu lido aqui no celular com religiosos denominacionalistas que são capazes de matar. Eu digo, se eles com a boca são capazes de ofender e de agredir, imagine o que eles podem fazer fisicamente, porque são cegos religiosos, mas não conheceram a verdade. Eu pergunto para esses religiosos, quantas almas você visitou? Quantas almas você abraçou? Quantos lares você, já que você é discípulo de Yeshua, quantos lares você adentrou para levar as boas novas? Quantos hospitais você visitou essa semana? Quantos desvalidos embaixo do viaduto você levou pelo menos um prato de comida? Quantos? Para poder começar a entrar em litígios, brigas, divisões denominacionais ou com estruturas teológicas ao ponto de não conseguirmos viver em comunhão. Isso não é lícito, querido. Isso não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. Isso é baboseira. Não se confunda. Jesus
Yeshua HaMashiach está voltando, o nosso Salvador está voltando e nós cremos que ele vem buscar uma igreja lavada e redimida que está em todos os cantos da terra. Já me estendi demais, mas eu sei que você está aguentando aí. Olha, outra coisa importante, algo muito importante em relação à ação de anjos aqui na terra. Os anjos se encarnam? Claro que sim. Anjos podem se encarnar, escute bem, com autorização e sob ação gloriosa do Eterno. Você nunca vai ver um anjo encarnado, se tornando carne, sem ação de Deus. E você nunca vai ver um anjo caído em corpo humano, nunca, em corpo físico, nunca nos textos sagrados. Nunca, nunca. Nem na Tanakh, que é a Torá, nem nos profetas e nem nos escritos. E muito menos na Brit Hadashah. Se não está por ordenança de Deus, você vai ver anjos se encarnando, habitando não, com missão. Por isso, Jacó viu anjos subindo e descendo. Há missões que eles são ministros de Deus, sabemos disso, que podem até almoçar com a gente, podem me abraçar. Há tantas experiências que eu, na minha infância, escutei e vi testemunhos. E posso dizer que foram anjos que atuaram no meio da igreja. Agora, que venham desordenadamente se rebeliando, não. Porque todos os anjos, preste atenção, que se rebeliam, eles são espíritos. Uma parte ou são aprisionados, porque há textos em Pedro e em Judas que falam que são espíritos aprisionados, tá bom? Por que Deus os aprisionou? Ele que sabe. Mas há anjos aprisionados, em prisões. São espíritos em prisões. Como há espíritos imundos, como o próprio Satanás e as potestades malignas, os principados, que estão trabalhando. Por que ele dividiu? Não sei. Não sei, ele que sabe. Agora que a palavra afirma categoricamente que há espíritos encarcerados. Agora, você nunca vai ver um anjo encarnado rebeliado. Você nunca vai ver que se rebeliou. Outra coisa, anjo possuir o corpo de uma pessoa, nunca. Um anjo vem. Um espírito imundo, sim. E eu já vi muita gente possessa. Eu mesmo, se eu me desviar e ficar carnal, um demônio pode me possuir, com certeza. Ou qualquer pessoa, porque eles são espíritos. Os anjos caídos, ou espíritos imundos que podem ter sido criados por Deus, preste atenção, esses espíritos imundos, que teoricamente são anjos rebeliados, que seja, são espíritos que vêm e não têm corpo, matéria. É por isso que eles querem um corpo humano. Eles vão se encarnar até em animais. Vemos a história dos porcos. Yeshua permitiu que ele entrasse em porcos. Um espírito imundo anda tão vagueando fora do propósito de Deus que pode até entrar num animal, entrar num ambiente, numa atmosfera, demônios territoriais que trabalham em lugares e pessoas possessas como o gadareno que estavam possuídos de legião de demônios. Isso pode acontecer, claro. Isso prova que nós não temos a chance de pensar que um demônio que se rebeliou, um anjo que se rebeliou, enfim, um espírito que se rebeliou, possa ter um corpo e ficar aqui na Terra. Muito menos para ficar tendo relações com mulheres para gerar uma geração de híbridos. Por favor, não temos base bíblica para isso, tá bom? Agora quero terminar com Judas. Por que eu preciso falar de Judas? Porque aí todo mundo está argumentando e se armando e se munindo para contra-atacar. Agora, preste atenção. Manipularam, e eu vou provar aqui que manipularam. Essa versão aqui, ó, NTLH, é uma versão fajuta. Eu sempre digo para os meus alunos, quer Bíblia de crente? Quer Bíblia? Vá para os textos mais originais, procure Bíblias interlineares. Eu tenho aqui Bíblias muito boas de teólogos, até brasileiros, que são eruditos. Eu sou apenas um pedaço de barro, eu sou uma pulga, meu irmão, tentando aprender alguma coisa. Mas no pouco que eu sei, não vem me passar a perna aqui não, porque eu tenho certeza que terei um pequeno, nem que seja um grande conhecimento para refutar isso. Então, NTLH eu confirmo, é uma Bíblia com linguagem de hoje que não presta, não serve. Outra, NVI, não, são traduções que não prestam. Entre outras, não perca a essência, estão manipulando. Então, em Judas, aí a primeira argumentação em relação a Judas, porque Judas só tem um capítulo, ele fala assim, mas Judas fala e cita
o pecado de prostituição de Sodoma e Gomorra em relação a esses anjos. Por que Judas cita o pecado de fornicação, de prostituição em relação a esses anjos? Aonde fala isso? Isso é uma grande mentira. Primeiro porque manipularam. Primeiro ponto, em Judas ele fala de vários pecados, não fala só do pecado de prostituição, está falando de vários, porque Judas, que não é o Judas Iscariote, esse Judas aqui é irmão de Yeshua, filho de Maria e José, certo? Para quem não sabe, entenda isso. Esse Judas está falando de uma forma bem com alternativas de pecados, um leque aqui de informação. Ele vai mudando muito rápido, isso confunde, mas presta atenção. Ele está só falando do pecado de prostituição, pecados sexuais de Sodoma em relação aos anjos? Claro que não. Os anjos são citados aqui como que se rebelaram, mas numa lista, num contexto de vários outros pecados de pessoas também. Presta atenção. Primeiro, aqui em Judas, versículo 4. Leia comigo, por favor. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram, olha primeiro o pecado, transformam a graça em libertinagem. Esse é o primeiro pecado. Pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Cuidado, quando entra libertinagem, começa a entrar tudo quanto é bagunça, doutrina pagã, coisa maligna, e começa a entrar dentro da igreja. Isso já está acontecendo. Anota aí. Se você está anotando, anote aí, por favor. Segundo, negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não creem que Jesus é Deus. Outro tipo de pecado. Olha que pecado grave. No versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado, ele já muda para o povo de Israel saindo do Egito, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito. Nossa, que mudança radical. Pois é a lista de pecados que ele está citando. Destruiu depois os que não creram. Ele está já mudando o assunto radicalmente, fala assim, mais uma lista de pecados. O povo de Israel, exemplificando. O povo de Israel que saiu do Egito e não creu, e Deus acabou com eles. Mais um pecado. Pessoas que viram os milagres e não creem, e Deus os consome, os mata. E aí entra para o 6, muda de assunto também, embora está falando de pecado. E anjos também, como querendo dizer, e aqui vamos falar de anjos, os quais não guardaram seu estado original. Qual é o estado original? A dimensão celestial, a dimensão que não é terrena. Tá? Isso prova mais uma vez que você não pode confundir a dimensão celestial com a dimensão terrena. Não me venha trazer aqui a cidade santa, que não cabe, como já provei em vários vídeos aqui, nem em Jerusalém, nem em Israel, nem em qualquer continente. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ela desce, mas não desce para a terra. A Bíblia não diz que desce para a terra. Volto a falar e confirmar isso. Então, não guardaram seu estado original. Originalidade da criação celestial. Anjos, espíritos, diz aqui, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Qual é o domicílio? É uma linguagem alegórica, o domicílio não é número tal, da rua tal do céu, não é isso, mas é a dimensão gloriosa do Hashamayim, do céu. Pronto, eles deixaram isso, tá bom? E ele tem guardado sobre trevas, aí tá, preso, como diz Pedro também, preso em algemas eternas para juízo do grande dia. Pronto, aí provamos que há espíritos encarcerados e há espíritos também que estão operando soltos, porque, repito, você tem que, um dia vamos perguntar e vamos saber, agora não posso conjecturar, tá bom? Agora, ponto 7, versículo 7, mais um ponto. Aí está falando, como Sodoma e Gomorra, aí pronto, já entra em outro assunto, mais é uma lista de mais um pecado. Aqui não está falando só de pecados sexuais, agora entra na questão sexual. Como Sodoma e Gomorra, decore, Sodoma e Gomorra, e diz aqui, e as cidades circunvizinhas. Então temos Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Entenda o português. Entenda toda essa organização aí da frase. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. É como falar João e Maria e seus filhos. E o que fala das cidades circunvizinhas? Que havendo se entregado à prostituição, como aqueles que, como Sodoma e Gomorra. Entenda isso. É como se fosse falado assim, João e Maria
e seus filhos que se entregaram à prostituição como aquele, quem? Como João e Maria. Agora, veja no grego original, se você tem um aplicativo, se você tem uma Bíblia, veja se aparece no versículo 7 a palavra, o termo angelos. Angelos não aparece, só que você vai procurar a NTLH. Colocaram, então um pastor que eu vi nesses podcasts que ele afirma categoricamente, e ele logicamente sabe que na originalidade dos textos não aparece a palavra angelos. Essa palavra só aparece no versículo 6. Então olha como manipularam e colocaram assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, não está essa palavra, como aqueles anjos, manipularam, então essa palavra não está no original, seguindo após outra carne, então eles colocaram no meio a palavra anjos, aqueles anjos, não está escrito assim, aqueles anjos seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, não está escrito assim, gente, temos que ser honestos, porque, escute, é uma maldição para aquele que acrescentar, aquele que tira e acrescenta. E nós podemos provar que na NTLH e NVI tiraram e acrescentaram, pesquisa na internet isso. Isso é uma maldade. E há pessoas que estão trabalhando com isso, e até com a Bíblia, as versões de Bíblias que estão surgindo, meu irmão, vão tirar tudo quanto não lhes convém. Homens maus, homens pagãos, vão lhe tirar tudo aquilo que não convém, tudo que é verdade. E eu quero te prevenir para isso. Então, aqui está escrito assim claramente, como Sodoma e Gomorra, né? E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, as cidades circunvizinhas se entregaram à prostituição, como aqueles de Sodoma e Gomorra. É como se estivesse falando isso. Essa é a sequência do texto. Seguindo após outra carne, logicamente, são postas para fogo eterno. E aí fala no 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitaram o governo e difamam a autoridade. E aí vai. E aí vai mudar para falar de Miguel. Não está falando só de prostituição, nem de relação sexual. Quando fala de Sodoma e Gomorra, fala da perversão sexual e da cidade circunvizinha que se corromperam como Sodoma e Gomorra. É só isso. É só ler. É o bom entendedor, poucas palavras. Então, não me venha com a conversa que está escrito lá de que estes que se prostituíram como aqueles anjos. Não está essa palavra anjo no versículo 7. Seja honesto, procure isso. Te desafio a procurar isso. Eu quero que você deixe um comentário. Você pode contra-argumentar, não tem problema. Mas eu preciso falar sobre isso, porque estão vindo ensinamentos de demônios. Estão vindo ensinamentos. Agora, tu crê que esse negócio de deuses descerem para coabitar com seres humanos e gerarem semideuses, como é a mitologia grega, romana, entre outras mitologias antigas, você pode ver muita coisa e muita influência maligna sobre judeus. Hoje em dia há muitas vertentes, como falei, não esqueça que há muitas vertentes judaicas. Tem judeu que acredita em misticismo, reencarnação. Tem judeu que é ateu, é filósofo, judeu é ateu. Tem judeus luciferianos. Hoje em dia temos judeus askenazes, sefaradim, que já são, segundo a região. Temos judeus que não apoiam, não são sionistas, sabia disso? Procure judeus que não são sionistas. Odeiam a bandeira de Israel e odeiam o governo de Israel sionista e estão do lado da Palestina. E eles andam com bandeira palestina, mas são judeus com xaxim na cabeça. E temos muitos judeus envolvidos em bruxaria, influenciados pelo paganismo babilônico. E aí surge a Kabbalah, e tanta gente falando hoje em dia de Kabbalah, cuidado, só tome cuidado para você não se confundir. Tome cuidado para entender o que a palavra e a sã doutrina cristã, ou judaico-cristã, nos ensina. Tá bom, gente? Poderia falar mais coisas, mas creio que já ficou um pouco claro aqui. Se você não entendeu, assista uma vez, duas vezes e comente, por favor. Comente para que possamos, quem sabe, dialogar. Deus te abençoe. A incumbência de tudo isso não é simplesmente para combater ideias, mas é para dizer cuidado. Cuidado com fábulas, cuidado com paganismo, cuidado com bruxaria, cuidado com doutrina de outros livros que não são canonizados. Cuidado.
porque hoje haverá tempo de confusão, hoje haverá ação para desvirtuar e confundir a igreja do Eterno. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.